Ok, voltamos. E a gente tem 2 vídeos aí para vocês, já já nós vamos botar. Davi, o que é a violência sexual? Então, Hélio, nós mandamos fazer todos os anos, né? Mandamos fazer esse folder, que começa pela capa, aqui falando sobre 18 de maio. Que é a Margarida. Né? Faça bonito, né? E essa margaridazinha por representar uma criança, realmente a fragilidade da criança. E aí você abrir todo ele cabeçalho em cima, dizendo assim, algumas dicas para a proteção da criança e adolescente e desenvolvimento do processo de socialização, educação dos direitos e respeito da criança, né? Baseado lá no ECA e tudo mais. Então, o que acontece? Desde que eu voltei para Teresópolis no ano 2000, Hélio, eu me preocupava com as crianças. Porque eu fazia um trabalho em Cabo Frio, eu fui pastor em Cabo Frio, e fazia um trabalho lá com crianças e adolescentes. Passeio ciclístico para poder angariar fundos, para poder termos um projeto de futebol que funcionava na Praia do Forte ali, às segundas-feiras. Todo um trabalho, tinha 300 adolescentes que trabalhavam com a gente lá na Praia do Forte, isso no ano de 97, 98. Em 98 eu retornei para Teresópolis e comecei então a projetar alguma coisa que pudesse fazer. Então começamos a adotar algumas crianças lá do Matadouro, antigo Matadouro, o lixão, que era lá embaixo, o lixão. Hoje o lixão está mais alto que a pista, mas quando a gente começou a trabalhar aquelas crianças lá, e lá nós vimos crianças envolvidas com alcoolismo, crianças envolvidas com assim, eles falavam prostituição, não existe essa prostituição infantil, não existe. Existe abuso e existe exploração sexual. Tá? Não existe. Tá? Mas a criança, você ensina a menina, e nós tínhamos lá na época, eu lembro daquela menina com 10 anos, que tinha uma pessoa do lixão lá, assim, ela assim, este é o meu homem. Este é o meu homem. 10 anos. Com 10 anos de idade. Este é o meu homem. Por quê? Ele era quase que... para eles era uma coisa normal. Entendeu? Então nós começamos a fazer esse trabalho, coisa e tal, na época. Então, quando foi em 2000, quero até parabenizar que esse mês a creche Missionário Manuel de Melo, que está aqui em Agriões, fez 21 anos. E esse projeto nasceu no nosso coração e nasceu nas dependências da igreja. Meu pai era o pastor na época, eu quando assumi em 2000. Nós fizemos esse projeto. Pegamos todo o segundo andar da igreja, adaptamos junto a uma parceria com a prefeitura na época, né? Com a prefeitura da época. Fizemos uma parceria, a prefeitura mandava os professores, a merenda, e nos dava uma anistia de água e luz, e aquelas taxas, e nós cedimos o espaço, e então tínhamos ali uma creche, porque naquela época, em 2000, tinha pouquíssimas creches em Teresópolis. Se eu não me engano, era uma creche, a creche São Pedro, eu acho. Se eu não me engano, tinha uma creche só em Teresópolis. E não havia projetos para concorrência. Então, esse folder aqui, além de falar, de mostrar aqui o que é violência sexual, né? Onde pode ocorrer, e existem 2 formas de violência, que é o abuso sexual, como nós falamos aqui, e a exploração sexual. A exploração sexual é comércio, quando a criança ela é obrigada a fazer em troca. E quando eu fui para o Nordeste, em 87, a primeira coisa, isso me apavorou. Porque você via pais... Na estrada. Na estrada, o próprio pai colocando as crianças com 9, 10 anos na estrada para, vamos dizer, entre aspas, servir, e era para servir mesmo os caminhoneiros da época, né? Eu não quero nenhuma maneira denegrir a imagem de caminhoneiro. Mas você sabe o que acontece nos postos de gasolina, de abastecimento, e que, infelizmente, essa classe que tanto ajuda o Brasil, mas também atrapalha. Né? Não estou dizendo que são todos, alguns. E acaba-se tendo-se essa multiplicação de crianças, porque muitas meninas com 10, 11, 12 anos engravidam, pô. E é criança gerando criança. E essas crianças mais tarde vão aprender essa cultura. O Nordeste tem aquela fama de turismo sexual, não é à toa. Que existe mesmo. Que existe. Os coronéis lá, os coronéis, né, os políticos lá, é o turismo sexual. Fortaleza é conhecida como uma cidade de turismo sexual, pô.
Então, nós como igreja, nós como cidadãos de bens, temos que abrir os olhos para a coisa. Então, desde 2000 que a gente vem fazendo esse trabalho, tá? Esse folder não foi criado por mim, é feito pela Conanda. Tá? A Conanda é um órgão que infelizmente hoje está muito politizado, mas que defende o direito das crianças e adolescentes junto com todos os órgãos aí, a Unicef, que defendem os direitos das crianças, né? Então, e tivemos muitos projetos. Em 2010 fizemos aquele projeto por causa da Copa do Mundo e da Olimpíada 2016, fizemos o Bola na Rede. O Bola na Rede, que foi um projeto Faça um Gol de Placa. Né? Me lembro. Então, esse projeto vem andando há muito tempo, né? As coisas vêm caminhando com muito custo. Hoje nós temos a ministra Damares, que tem ajudado muito ela, porque ela foi uma criança abusada com 8 anos de idade. Se você conhecer a história da ministra Damares, cara, ela com 8 anos de idade, ela era abusada dentro da própria casa dela. A história de? Ministra Damares, a ministra da... A ministra Damares, tá? A Damares, a ministra. A história dela, cara, nos impulsiona. E essa lei, a Lei Araceli, né, é baseada nessa história. Aí é que eu quero que você conte essa história da Araceli. Então, a gente tem mais 10 minutos, dá tempo. Dá tempo. Por que é o 18 de maio, que é a Lei Araceli? Então, a Araceli é uma menina que nasceu na cidade de Serra, no Espírito Santo, né? E ela tinha 8 anos. Eu tenho até um vídeo muito bom, completo de uma pesquisa, de uma jornalista pesquisa, e eu vou te mandar isso depois, se você se interessar em passar. É meio longo, tem 23 minutos. Mas conta toda a história de Araceli. Araceli é a menina na época tinha 8 anos de idade, né? E ela foi capturada por... Os seus algozes nunca foram punidos, porque eram pessoas de influência. Eram ricos, em vida. Eram ricos, eram pessoas de muita influência, eram pessoas de muita influência, e foram eles que drogaram a Araceli, entendeu? Porque a Araceli, uma menina de 8 anos de idade, mas ela era muito... As fotos que a gente vê da Araceli, essa menina não tinha 8 anos de idade, parecia ter 12, 13 anos. Ela tinha assim, um biotipo assim, que despertava interesses. Eles eram da alta sociedade da de Vitória. Da alta sociedade. Então, ela foi... E ela foi brutalmente assassinada, depois de ter sido abusada sexualmente, teve seu corpo dilacerado por ácido, entendeu? O seu corpo foi achado no meio do matagal lá, em alto estado de decomposição. Então, assim, essa lei do ano 2000, da deputada lá, que eu não lembro o nome dele agora, não vou lembrar, esqueci o nome dela, mas uma lei que está aqui no folder, tem tudo aqui, tá? Aqui no folder, aqui na última página, 18 de maio. 18 de maio. Tem tudo aqui nesse folder, a lei, só não fala aqui o nome da deputada aqui. 9.970. Então, essa Araceli, em 1973, eu também estaria com 8 anos de idade. Essa menina estaria hoje com 56 anos de idade, a minha idade. Entendeu? E ela foi brutalmente assassinada, estuprada, teve o seu corpo. E aí fizeram todo um processo, né? Todo um processo para... E acabaram envolvendo, dizendo que era a mãe que fornecia droga para esses rapazes que mataram a Araceli. Depois, quem se tornou... quem sabia da história morreu também, porque foi assassinado também, porque podia abrir o bico, foi queima de arquivo. Tem muita coisa dessa história da Araceli. A Araceli, uma menina de 8 anos de idade, que foi morta em 1973, porque apresentava um biotipo de mocinha, né? E os rapazes seduziram a menina, sequestraram a menina, levaram a menina para uma casa, lá fizeram o que quiseram com ela, né? Depois tiveram que queimar o arquivo. Infelizmente. Isso tornou lei, e essa é a nossa luta. Eu digo sempre, essa data não é uma data para ser comemorada, mas é uma data para ser lembrada. Por isso está dizendo aqui, lembrar, esquecer é permitir, lembrar é combater. Tá? E esses números têm crescido muito, Hélio, principalmente com a pandemia. Você falou no início do teu programa que tinha falado sobre isso, e realmente é assustador.
tá? Porque não é só a exploração. A exploração nos assusta muito. E muitas vezes o inimigo está dentro de casa, né? O abusador. O abusador. Tá? Ele está dentro de casa. Dentro de casa. Isso aqui é duro. Né? Que é um enteado, é um tio. um tio, O irmão próprio de pai, criação. né? O próprio pai, você vê eu tenho um caso ali que, nos meus arquivos, um pai que manteve a filha encarcerada 20 e tantos anos. A gente vê isso acontecer de vez em quando. Aliás, eu conheço um caso aqui em Teresópolis, não de encarceramento, mas antes do final do programa eu falo rapidamente sobre isso. Olha só, nós temos 2 vídeos que eu quero apresentar a vocês e o Davi vai explicar o que é, sobre o caso que a gente está falando. Pode pôr aí, Gilbertinho. Todo dia é dia de proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes. Mas no Brasil, temos um dia especial para nos lembrar que Quer mandar precisamos o áudio garantir pra o cá? desenvolvimento saudável e protegido de meninas e meninos. Todo dia é dia de proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes. Mas no Brasil, temos um dia especial para nos lembrar que precisamos garantir o desenvolvimento saudável e protegido de meninas e meninos. É no dia 18 de maio que milhões de pessoas vão às ruas para prevenir e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É hora de mostrar a todo mundo que também queremos ser campeões em cidadania. E você faz parte desse time. Vamos juntos! 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ok. Pode falar, Davi. Então, essa é a campanha. Chega de Brasil, um país de futebol, né? Começou? Já tá. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É hora de mostrar a todo mundo que também queremos ser campeões em cidadania. E você faz parte desse time. Vamos juntos! 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ô, Gilberto, você pode até o dia 18 de maio, mesmo depois de 18 de maio, durante uma semana, a gente pode usar esse vídeo aqui no programa, tá? Você pode botar ele nos blocos de comercial, que ele é rapidinho, né? A gente usa esse vídeo aqui no programa. Os 2, né? Davi. Então, nós temos esse folder, né? Quem quiser ajudar na campanha, eu tenho distribuído nas igrejas. Eu digo as igrejas porque hoje é muito complicado. Né? Eu não sei como é que... Tem tanta coisa errada nessa... Por que se está... É claro que a gente sabe que a contaminação do coronavírus não vem você pegar um papel e entregar para o outro. A contaminação ela se dá pelas vias respiratórias. Sim. Mas você não pode hoje, você entra no restaurante, mas não pode mais servir cafezinho por causa da contaminação. Você tem que botar luva para poder servir. Né? Tá. Mas também distribuir folhetos não pode. Mas qualquer sinal tem propaganda de construções que acontece no nosso município. É verdade. É verdade. Que eu acabo de receber o papel, álcool. Eu sei que aquilo ali não vai me contaminar, essa menina. Assim, via respiratória. Mas é sempre bom prevenir, né? Prevenir é melhor do que remediar. Isso aqui não pode distribuir. A gente não pode colocar na bancada das lojas para que as pessoas possam chegar lá e pegar um panfleto. Então tem que colocar nas igrejas e pedir das igrejas que estão nos bairros que os seus membros peguem, levem e distribuem para os seus vizinhos. Né? É o trabalho da formiguinha. Já estou há bem 10 anos fazendo um trabalhozinho de formiguinha. Lembra daquela história daquela menina na beira da praia, pegando as tartaruguinhas e jogando no mar? Sim. Aquela história é muito interessante. Essa é a minha história. Porque você não vai conseguir salvar todas, mas acho que eu jogar na água, eu consegui salvar. Você vai salvar. Então a gente está aí tocando pessoas, e infelizmente, eu não sei se posso aqui? Fazer só um agradecimento? Pode sim. Posso fazer um agradecimento ao João Marcos. Telefone. João Marcos, porque ainda é uma pessoa que ainda continua nos ajudando. Tá? O João Marcos, tá? Ele e também a minha vereadora, também a Márcia Valentim, que nos ajudou, tá? Não coloquei o nome dela aqui, por conta de... Né, série de coisas, pode correr um monte de crime, não sei o quê, coisa e tal, mas a gente colocou do João Marcos, ele é apoio, né? Do João Marcos. Do COPET. Do COPET, né, do Conselho de Pastores, do qual fazemos parte, né? E, assim,
é muito pouco apoio. Tá? Não sei qual o desinteresse. Né? Parece que esqueceram que foram crianças. Alguns Eu esqueceram. recebi, há uns 3 anos atrás, um apoio da Alterdata, em que a gente começou a fazer uma série de programas na Rádio Geração, com apoio da Alterdata, que mandava as pessoas lá, com experiência de casos, né? E a gente começou a falar muito disso, e era uma vez por semana. Depois a Alterdata retirou, não sei porquê, não fez mais, parou com a campanha, mas eles chegaram a fazer. E aconteceu, Davi, de uma pessoa, uma senhora da Beira-Linha, ela foi lá no programa contar a história dela, como aconteceu com ela, o que foi feito dentro da casa dela com o próprio pai. Então, e de todos Isso alerta, né? buscar esses apoios, graças a Deus a gente conseguiu fazer uma creche, que na época tinham 60 crianças na igreja, porque isso faz parte do processo. Não é só você, como o conceito dela vai lá, retira a criança e coloca dentro de uma instituição. Eles não querem que a criança, mas parece que algumas instituições querem que essas crianças permaneçam nas instituições. Porque é verba que vem. Tá? Não estou falando aqui que o João, eu sei da dificuldade que ele é, porque ele não recebe dinheiro de governo. Tá? Não recebe dinheiro. Mas muitas dessas fundações aí querem que os seus centros estejam cheios de crianças, e aí a criança faz 7, 8 anos, aí não é mais adotada, porque o tardio é muito difícil adotar. Aí vira uma criança, quando ela fizer 18 anos, ela vai sair dali, né? Se fez um curso profissionalizante, se foi uma instituição que deu a ela um curso profissionalizante, muito que bem. Se não, vai correr a vida. Vai mal pela vida. Aí é aliciada muito facilmente, dentro de uma comunidade, pelo traficante. Como aconteceu com o nosso amigo lá, o que faleceu. Por quê? Ele foi aliciado, o pai era pedreiro, nosso irmão lá, o diácono lá, que daí viu, a sua esposa já dorme no Senhor, mas o menino não queria mais ir para a igreja, porque tinha que ir para a Porta do Sacurá e entregar trouxinha, com criança, como adolescente. Tá, já morreu o Leandrinho, mas começou assim. Naquela época lá, não lembro, dinheiro de hoje, R$ 1.500 por semana. Ele vai trabalhar para ganhar R$70 por semana com o pai, com o pedreiro? Não. Não vai. Não vai. Então é uma luta muito desigual. Falta ao poder público de dar mais a essas crianças. Então você vê aí a CUFA fazendo aí projetos de futebol, né? Eu tenho aqui na igreja aqui, jiu-jitsu, né? Tem aqui muitos projetos que a gente pode utilizar. Eu sempre falo, os nossos governantes pecam. As igrejas estão nas comunidades. Coloquei esse projeto no ano 2000, entreguei esse projeto. Vamos usar os espaços que já estão prontos, que estão nas igrejas. As igrejas têm muitas salas, que pode ser só usado, na época foi usado pelo ex-prefeito da época, consultório médico dentário, consultório médico. E aí depois entrei com esse projeto, que foi feito a primeira creche. Depois a Igreja Batista teve colégio, né? Mas começamos lá. Então, os espaços podem estar sendo usados sem onerar dinheiro, muito dinheiro. Mas parece que o que não onera muito dinheiro não tem interesse Tem nenhum. casos que pode ficar até menos que um aluguel. Claro. Parceria, as igrejas não estão interessadas. Eu posso dizer por mim. Tá? Durante 5 anos, tivemos uma creche na parceria com a prefeitura, lá na igreja. A prefeitura não pagava nenhum centavo para a igreja. Hoje, é numa casa alugada. É numa casa alugada. Hoje é numa casa alugada. Tá? É numa casa alugada. O prefeito da época achou interessante colocar numa casa, porque tinha área de sol e tudo mais. Então, tudo bem. Mas o espaço ficou ocioso. Eu fiz outros projetos. Aula de balé para as meninas, para crianças. Alfabetização de adultos. Mas pode ser utilizado ainda. Estou lá esperando. Tem muitos espaços que podem ser. Pastor Davi, culto domingo... 18 horas. 18 horas. Todos os domingos. Só culto de 1 hora, do 18 às 18. Eu sempre passo. Com todo o protocolo? Com todos os protocolos. Lá você chega, vai ser feita a tua pressão. Né? Eu já estou agora... Eu falei com a minha esposa. Eu preciso agora levar uma feridora comigo. Porque as minhas meninas, que eu fui minhas meninas com 88 anos, quando chegam na porta da igreja, que vão aferir a temperatura corporal dela. Mas já vieram no carro com você? Vieram no carro comigo.
Aí, quer dizer, se ela estiver com a temperatura alta, eu vou fazer o quê? Vou correr para a UPA, vou fazer o quê com ela? Vou levar para casa de volta ou vou participar do culto? Não, graças a Deus, elas tomam muito cuidados. Eu, assim, tenho muito contato com os filhos, com os netos. Eu não faço visita, Hélio. Hoje, conversei com uma irmãzinha lá dos Feus. Eu não faço visita a uma das minhas irmãzinhas sem antes conversar com os filhos primeiro. Posso estar seu pai? Posso estar sua mãe? Pastor, poxa, elas estão esperando por isso. Então a gente vai fazer, né? Tem a irmã Tereza, por exemplo, que mora lá em São José do Vale do Rio Preto. Né? Eu ligo para o filho, posso fazer? Tá, não vou fazer, pronto. Mas é assim, primeiro eu converso com os filhos, para que eles tenham ciência. Vai me mudar. Não, vai só eu e minha esposa no máximo. Ou uma irmãzinha, uma dessas senhorinhas que eu levo para poder se confraternizarem, né? Para poder se verem. E todas elas já foram vacinadas agora. Está todo mundo vacinado na igreja. A igreja está quase toda vacinada, só falta eu, a Esther, o já Marcos. foi também, não esconde o jogo, não. Davi, muito obrigado, irmão. Falou, cara. E eu que te agradeço. Olha só, minha gente, com certeza nós continuamos tendo casos de crianças abusadas em Teresópolis. Eu conheço uma história que aconteceu há muitos anos e os 3 eram irmãos, os 3 já morreram. 2 foram mortos, não se sabe como. Eu não vou dar muitos detalhes, que essa história magoa ainda pessoas que estão aí. As 2 moças, as 3 moças, e foram assim em pouco tempo, graças a Deus se recuperaram, se casaram, enfim, a vida seguiu. Volta e meio, enquanto vejo na rua, me lembro do fato. Mas isso foi há muitos anos mesmo em Teresópolis. O único irmão que sobrou vivo, depois já passou o tempo também, acabou morrendo. Então, é isso que acontece aqui em Teresópolis, acontece no mundo inteiro, aqui em Teresópolis continua acontecendo também. Basta o pastor João que falou que tem até uma criança de 1 ano que foi abusada sexualmente, que hoje está aos cuidados dele. Enfim, o que a gente tem que fazer é uma coisa só, denunciar. Denunciar. Pronto, acabou. Você sabe? Denuncia. Mas vou denunciar onde? Denuncia o pastor Davi, procura o pastor Davi na igreja, pede a ele para te ajudar. E tem aqui os telefones aqui no folder, eu tenho aqui comigo também. Procura um policial, vai na delegacia, vai na polícia militar, tá? Denuncie. É o único jeito que a gente pode, nesse momento, fazer. Tá? Até que um dia se faça uma enorme de uma campanha e consiga diminuir, que acabar não vai acabar, mas diminuir a exploração infantil que acontece no Brasil. Muito obrigado a todos vocês. No programa de amanhã... Hoje é quinta-feira? Amanhã é sexta. No programa de amanhã, a doutora Maristela vai estar aqui com a gente, psicóloga, vai estar aqui conversando com a gente. Doutora Maristela tem muita coisa para falar. Ontem era o Marquinhos Barbosa, mas por causa da CPI da Câmara, Marquinhos foi remarcado para a semana que vem. Então, para quarta-feira. Então, amanhã, a doutora Maristela aqui no programa com a gente. Muito obrigado a todos vocês, até o próximo programa.